Oi, gente, eu vou fazer aqui uma introdução bem rápida da segunda carta de João. A carta de João, ela é uma resposta, vamos dizer assim, ao encontro que João teve com alguns irmãos de uma igreja que não se sabe qual é essa igreja. João encontrou com esses irmãos, possivelmente esses irmãos tenham passado ali por Éfeso, onde João pastoreava aquela igreja, e João, ele relata na carta que ele ficou muito feliz, né? A gente sabe que esse João aqui é o mesmo apóstolo João que escreveu a primeira carta, né? Que ele escreveu ali a primeira carta com o intuito de falar aos irmãos salvos, né? As evidências da salvação. E agora ele escreve essa segunda carta nesse intuito, né? Após esse encontro que ele teve com os irmãos. E ele faz, depois de fazer ali as saudações assim iniciais da carta, né? Ele fala que ele ficou de sobremodo alegre, porque quando ele encontrou esses irmãos, ele viu aqueles irmãos assim muito fortes na fé, com fundamentos sólidos, né? Ele viu que realmente aqueles irmãos estavam edificados na palavra, na doutrina da palavra, e só que esses irmãos eles trouxeram assim algo diferente para ele, né? Falaram que lá na igreja onde eles estavam estava acontecendo coisas estranhas, né? Ao evangelho que ele tinha pregado. Então você vê aí que realmente esses irmãos eram um irmão convertido, irmão que não aceitavam um desvio da palavra. E João ele começa essa carta falando o presbítero, né? Ele não usa aqui da autoridade dele de apóstolo, ele se coloca, vamos dizer, ali numa condição, entre aspas, né? Porque grande mesmo no reino de Deus só Jesus mesmo, mas ele se coloca ali como presbítero, né? Quer dizer, como líder, como cooperador ali do reino, e não se vale ali nesse momento da posição dele de apóstolo. Ele fala o presbítero, ele não fala presbítero, o presbítero, dando a entender aí que quando se tratasse de o presbítero, todo mundo já entenderia que seria ele, né? João, porque ao contrário que a gente via nas cartas de Paulo, Paulo fazia às vezes longa introdução do seu apostolado, né? Eu, servo, apóstolo do Senhor, chamado da parte de Deus, né? Não por vontade própria. A gente vê que ele fazia essa questão de defender o seu apostolado, porque era sempre isso, as pessoas colocavam muito em dúvida o apostolado de Paulo. João aqui era, vamos dizer assim, era reconhecido ali o ministério dele, e ele escreve essa carta e ele fala a senhora eleita. A senhora eleita aqui, no caso, não é uma pessoa, a senhora eleita os seus filhos. Essa senhora eleita aqui não é a primeira vez na Bíblia que vai se relatar falando da igreja, né, como parte de uma família. A própria Bíblia fala que Jesus é o noivo, né, que vem buscar a sua noiva. Então, é a referência de Jesus com a sua igreja. A senhora eleita e os seus filhos. Nesse caso aí, não se trata de uma igreja global, né, universal, a igreja do Senhor Jesus, mas está falando os filhos daquela igreja local ali, para quem ele estava mandando aquela carta. E ele estava mandando aquela carta elogiando esses irmãos, elogiando ali o pastor, falando do posicionamento desses irmãos, como é que ficou feliz em saber como os irmãos estavam edificados na fé, na palavra. Mas ele vai fazer mais uma vez uma advertência ali sobre os falsos mestres, porque o que acontecia nessa época? Quando você ia nas cidades, né, quando os cristãos eles iam fazer a obra missionária, eles saíam sem vamos dizer, na nossa linguagem de hoje, sem documento, eles saíam sem recurso nenhum, sem provisão, sem alimento, sem nada. Então eles chegavam numa comunidade, eles procuravam alguém ali que fosse da fé, vamos dizer assim, e eles batalhavam, trabalhavam o evangelho ali naquela cidade, ou se já tivesse uma igreja, ou algum cristão, se tivesse necessidade, plantavam a igreja. E como é que a igreja ela reagia em relação a isso, né? A igreja local, que era feita em casas nessa época, só a partir do quarto século, né, quando foi reconhecido pelo Império Romano, que vai ser templo, mas até então era em casas que as igrejas se reuniam. Então, esses irmãos, eles acolhiam esses missionários, davam comida, davam hospedagem, e às vezes eventualmente davam dinheiro para fazer o sustento. Então, tendo eles feito o trabalho ali, que eles estavam fazendo a obra de Deus, né? Então eles partiam, e assim eles iam, de cidade a cidade, fazendo isso. Chegavam, se apresentavam. Às vezes eu penso que tivesse uma comunidade local ali, oravam juntos, né? Traçavam estratégias ali para o reino e partiam. E surgindo esses falsos mestres, o que eles estavam ensinando?
esses falsos mestres, eles estavam, tinha aqueles que ensinavam, né, o gnosticismo, que uma das coisas que João bate muito, que o gnosticismo, ele tentava desvirtuar, que se diz, desviar que dessa situação que Jesus ele veio em carne, né? Isso fere completamente o princípio do cristianismo, né? Porque João parece até que João tem uma obsessão em provar que Jesus era homem, homem de carne e osso como nós. Por que que João tem tanta necessidade de falar disso? Porque se foi por um homem que o pecado entrou, tinha que ser por um homem, né, que o pecado iria sair. Então, era necessário que Deus viesse no corpo em forma humana para que a justiça de Deus fosse cravada nesse homem, né? O juízo que viria sobre nós veio sobre Jesus. Então, tinha que ser alguém que fosse da nossa natureza, né? Jesus era Deus, na sua essência, ele é Deus. Mas ele veio em forma humana, né? Filipenses fala que ele assumiu a forma de servo, né? Então ele abandonou a sua glória, ele se humilhou, toda a glória que ele tinha, ele deixou para assumir a nossa condição como humano. Então isso faz toda a diferença. Não é simplesmente, uma bobeira dessa, eles não negavam Jesus. De fato, eles não negavam Jesus, mas eles negavam essa natureza humana de Jesus, né? Porque relembrando aqui que o gnosticismo falava, né? O pensamento grego falava que o corpo era mau e o espírito era bom. Então, se você disser que o Deus ele habitou num corpo, então acabou ali a divindade dele. Isso feria completamente, porque Deus é santo, né? E Deus é justo. Então, a santidade de Deus impede com que ele tenha comunhão com nós que somos pecadores. Então, para fazer isso, ele tinha que fazer a justiça dele se cumprir no homem, para que nós fôssemos reconciliados a Deus. Daí você vai entender por que João tem essa quase que obsessão em provar essa natureza humana também de Jesus, né? E esses falsos mestres faziam isso. Além de não satisfeitos de acreditarem nisso, eles estavam fazendo as mesmas coisas que os cristãos, que os missionários. Eles estavam indo de casa em casa, estavam pervertendo essa verdade de Deus, levando essa mentira, essa heresia, e começou João vai adotar ali um critério, né? Que ele fala, a esses vocês nem deem boas-vindas, não recebam essas pessoas, né? Que elas não são dignas de crédito. Então, tá indo totalmente contra a palavra, não seja nem, vamos dizer, nem educado, mas começou a falar essa doutrina, então você já aborta, já abandona, porque uma pessoa dessa não é nascida de Deus. E acontece que esses irmãos também estavam, como tudo que é bom, o homem tem a capacidade de perverter por mal, porque a nossa natureza é essa, e começou também esses falsos profetas acharem aí, nesse trabalho que os missionários faziam, achar também um jeito de se beneficiar disso, né? De conseguir hospedagem de graça, de conseguir comida de graça, e possivelmente até um sustento financeiro. Então você vê que realmente eles não estavam preocupados com a igreja do Senhor, com as ovelhas, com a salvação. Eles viram aí no evangelho, né, no pregar, que eles eram diligentes, eles iam de casa em casa, né, eles batiam, só que eles estavam, além dele pregarem as mentiras, eles ainda estavam ali visando um retorno financeiro para eles. Então esse sempre vai ser o intuito do falso profeta, né? E isso nos traz assim um alerta, que a gente deve realmente abraçar os missionários, a gente deve amar os missionários, a gente deve orar para que Deus mande, né? O próprio Jesus disse, ore para que o dono da seara mande trabalhadores para a seara. Então, que fique um alerta para a gente vai falar mais à frente nisso, na terceira carta de João, sobre a obra missionária, mas que, sobretudo, que a gente pegue esse alerta que João deu a essa amada eleita, essa senhora eleita, essa igreja eleita, né? Que a gente possa discernir, lá em 1 João fala, né? Procure saber se todos os espíritos vêm de Deus, porque tudo, às vezes, tem coisas que parecem de Deus, né? Fala, nossa, fulano falou tudo da minha vida, nossa, falou isso e aquilo, né? Antes provai se todos os espíritos vêm de Deus, né? Porque quem tem o Espírito de Deus jamais vai dizer contra a palavra. Essa é a verdade.